Ele está fazendo muita força para ficar na posição correta. E muitas das vezes isso acontece com você. Sente algum tipo de incômodo aqui, Maicon? Dói, né? Sim. E aí, Maicon? Como é que você está sentindo, cara? Fala, galera, tudo bem? Sou o Dr. Ricardo Velasco. Estou aqui mais uma vez, agora com meu parceiro Maicon. Beleza, Maicon? Beleza. Lá do Barak Bike. Ele é ciclista, ele pedala dia de semana, final de semana. Ele não é ciclista profissional, porém, ele faz os pedais dele bem puxados, né, Maicon? Maicon, já sofreu algum tipo de acidente de carro? Já? Já. Você teve algum tipo de problema na coluna em relação a isso? Não, né? E de bike? Vários, né? Vários. Já teve algum tipo de problema na coluna em relação a isso? Coluna não. Coluna não, mas o que aconteceu? Fala pra mim. Ombro, clavícula, os 10 dedos da mão e a perna. Você teve que fazer algum tipo de cirurgia? E no ombro eu coloquei 3 pinos de titânio, porque a cartilagem tinha desfalecido, né? E na perna também. Foi uma fratura exposta, teve que ter parafuso também. Onde que te incomoda mais em relação à tua coluna? Fala pra mim. Sinto bastante dor na lombar e cervical também. Uma dor que vem da cervical aqui que irradia para a cabeça. Eu sinto uma dor de cabeça bizarra. Nós vamos atacar de fato as principais queixas dele, porém a gente vai ter que fazer uma avaliação bem minuciosa. Vamos saber se ele tem uma perna menor do que a outra, se ela pode ser uma perna curta falsa ou uma perna curta verdadeira, devido aí às cirurgias e tudo mais. Não vou ficar muito preocupado em relação às outras coisas, e sim às queixas principais dele de hoje, tá bom? Agora eu vou avaliar os principais eixos de movimento, correlacionando isso às queixas dele e junto com os movimentos das vértebras e dos discos intervertebrais, para ver se ele tem algum tipo de bloqueio ou algum tipo de hipomobilidade, restrição de movimento em relação aos movimentos da vértebra. Então vamos lá, Maicon. Pedi para ele fazer alguns tipos de movimento. Primeiro, flexão de tronco. Vamos lá, fazer flexão. Algum tipo de incômodo? Não, né? Então vamos fazer agora inclinação. Fazer a inclinação à direita aqui. Algum tipo de incômodo? Um pouquinho. Tá. E para a esquerda? Algum tipo de incômodo? Também, né? Para os dois lados. Agora vamos fazer um pouco de rotação. Rotação. Não. Nenhum incômodo. Então, o incômodo foi mais na inclinação à direita e inclinação à esquerda, né? Isso pode estar relacionado a algum tipo de comprometimento, tá? Na mobilidade da vértebra. Ele está com uma hipomobilidade, está com uma restrição de movimento em relação à vértebra e ao disco intervertebral. A gente vai analisar em qual altura vertebral que está esse tipo de hipomobilidade, de restrição de movimento. A gente sabe que é na região da lombar. Então agora a gente vai fazer alguns testes específicos para ver qual vértebra que está em disfunção. Agora a gente vai fazer um teste provocativo, tá? Como que seria esse teste provocativo? É um teste polegar montante, é um teste palpatório, relacionado a esse movimento que deu positivo em relação a algum tipo de incômodo dele, tá? Eu quero descobrir qual vértebra que está me mostrando que está em disfunção. Então eu vou fazer esse teste agora. Esse teste é um teste bem simples de ser feito. Vou começar testando, no caso, já a L3, tá bom? Só para ver como que está a mobilidade dela. Então, Maicon, faz uma flexão. Voltou. Como vocês puderam perceber, o meu dedo esquerdo ele subiu. Então, se ele subiu, é porque existe algum tipo de restrição de movimento ou algum tipo de problema relacionado à vértebra, no caso desse lado aqui, tá bom? E aí, agora eu vou testar L2, tá bom? L2. Vai. Também está acompanhando, ou seja, existe algum tipo de problema em relação a L3 junto com a L2. Vou testar agora L1. Vai, Maicon. Também está um pouquinho acompanhando. Vou subir mais um pouco. T12. Vai, Maicon. T12 já não tem.
Ele não apresentou nenhum tipo de exame de imagem para mim, nenhum tipo de exame complementar. Porém, vão ter casos que vão ser necessários alguns tipos de exame. Em relação aos exames físicos e os testes palpatórios, eles vão ser extremamente importantes para um bom diagnóstico. O caso dele não tem a necessidade extrema de um tipo de exame de imagem. Caso necessário, mais para frente, para umas próximas sessões, a gente vai pedir que ele traga algum tipo de exame de imagem. Então, galera, agora a gente vai fazer um teste chamado Quick Scan. A gente vai escanear se tem alguma restrição de movimento, alguma hipomobilidade na região da torácica. É um teste bem simples, tá? Então aqui eu estou avaliando alguma restrição de movimento, alguma hipomobilidade, tá? A região da torácica. Aqui eu senti um pouquinho. Aqui não, aqui tá indo bem. Aqui tá um pouquinho restrito de movimento. E aqui em cima também tá um pouco. Então vamos para o teste da cervical. Vamos fazer um teste simples de eixo de movimento, igual que nós fizemos para lombar, tá bom? Então, Maicon, você vai fazer uma flexão, tá? Faz a flexão. Algum tipo de incômodo? Não. Extensão? Algum tipo de incômodo? Não. Tá. Agora vai fazer inclinação, direita, algum tipo de incômodo? Uhum. Tá. Onde que doeu? Doeu esse lado de cá ou esse lado de cá? É o lado de cá, né? Então, agora a inclinação à esquerda. Onde que doeu? Aqui também. Doeu o lado de cá, contralateral. Beleza. Agora você vai fazer uma rotação de cabeça. Vamos lá. Algum tipo de incômodo? Não. Tá. Vamos continuar nessa rotação aqui? Faz de novo a rotação. Isso, o máximo. Agora o máximo para o outro lado. Esse lado eu percebi que você compensa mais um pouco. Você chegou a perceber isso? Não, né? Mas assim, no olhar clínico, eu consegui perceber que você compensa mais, tá? Rotacionando a cabeça para a direita. E aí, isso tudo está influenciando, tá? Não só isso, mas a sua postura. Por quê? Se vocês podem perceber, ele joga a cabeça muito para frente, tá vendo? E ele está bem relaxado aqui, ele está fazendo uma hipercifose. E isso tudo vai atrapalhar no movimento funcional da vértebra. Isso a gente vai ajustar com a parte de fortalecimento, tá bom? E a parte de trabalho de postura, trabalho postural. As restrições de movimento, que foram esses testes que a gente fez agora, a gente vai tratar com os ajustes, tá bom? Agora eu vou fazer um outro teste palpatório. E agora eu estou avaliando o que aqui? O movimento de cada vértebra, tá? Na verdade, eu estou palpando aqui os processos transversos. Só para ver o movimento. Agora, eu vou avaliar isso junto com o movimento da vértebra, tá? Gira. Então, eu percebi que ele tem hipermobilidade na cervical. Agora eu vou fazer um teste de mobilidade para ver como que está o movimento relacionado à anterioridade e à posterioridade da vértebra. Então, você vai fazer o seguinte, vai ajustar aqui e aí você vai fazer aquele famoso Fat Family. Alguém lembra do Fat Family aí? Vamos lá. Para trás, para frente. De novo, para trás, para frente. Para trás, mantém para trás. Mantém, 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 mantém. Tá vendo como ele não consegue ficar na posição correta? Isso atrapalha, ó, começa a forçar muito. Tá vendo aqui? É com,
levantador de escápula, começa a forçar muito. Ele está fazendo muita força para ficar na posição correta. E é muitas das vezes isso que acontece com você. Às vezes, pode relaxar, Mike, por favor. Às vezes, por você ficar muito tempo no computador, muito tempo no celular, sabe? Esse dia a dia de trabalho hoje que a galera tá muito home office, isso vai fazer com que você jogue muito a cabeça para frente. E aí você vai começar a compensar estruturas. Ele estava sentindo incômodo aqui, tá? Na região aqui do econ e também na região do maxilar. Ele falou até que o maxilar estava incomodando, né? Região do maxilar. Então isso está tudo relacionado à parte da cervical. Então existe uma necessidade extremamente importante de um ajuste. No início da avaliação, ele falou que ele sentia uma dor na cervical e uma dor de cabeça relacionada à cervical. Todos esses movimentos que nós fizemos agora foi justamente para detectar se ele tinha algum tipo de comprometimento cervical, e ele tem. E isso está justamente comprovando que o comprometimento cervical dele está gerando essa dor de cabeça também. Esse teste foi justamente para comprovar a relação da cervical com a dor de cabeça. Agora, a gente vai fazer um teste chamado teste leg check. É o famoso teste que a gente vai descobrir se ele tem uma perna curta falsa ou uma perna curta verdadeira, ou se ele não tem nenhum tipo de disfunção em relação ao tamanho de perna. Então agora eu vou fazer alguns testes palpatórios relacionados às queixas dele. Eu vou palpar vértebra por vértebra e vou ver se ele sente algum tipo de incômodo em relação à parte palpatória, tá? L5, algum tipo de incômodo? Não. L4, incomoda? Sim. L3, Não. L2, L1, Não. T12, Não. não. Beleza. A gente fez esses testes para quê? Para comprovar aquele outro teste anterior que a gente fez, de polegar montante. Ele tem algum tipo de queixa, tá? Em relação a L4 e a L2, palpatória. Agora, eu estou apalpando os processos espinhosos das vértebras, para justamente saber, de fato, se ele sente algum tipo de incômodo quando eu pressiono esse processo. A gente está fazendo para quê? Para justamente saber qual vértebra em si a gente vai manipular de forma diretamente. Porém, eu também vou fazer um ajuste global nele. Vou fazer o último teste aqui antes de manipular a lombar dele, tá? Antes de chegar ao ajuste final. Teste palpatório dos processos transversos. Sente algum tipo de dor, Marco? Algum tipo de incômodo aqui nessa região? Sim. Qual lado? Esquerda. Lado esquerdo. Embaixo, sente? Não. E aqui mais embaixo, sente? Não. Dando continuidade aos testes, eu vou avaliar a região sacroiliaca dele. A gente vai avaliar se tem algum tipo de perda de mobilidade, algum tipo de restrição de movimento, que possa estar gerando algum tipo de desequilíbrio estrutural em relação à parte de movimento, a parte de mobilidade das pernas. Esse teste também é um teste palpatório. Primeiro eu vou avaliar a mobilidade do sacro, para flexão, para extensão. A mobilidade geral do sacro, tá? Ó, todos os movimentos que ele faz. Agora eu vou avaliar se tem alguma restrição de movimento sacral, se ele está gerando algum tipo de problema relacionado à mobilidade da perna. No caso de extensão de perna. Então eu vou pressionar aqui a região sacral. Vai lá, Michael. Força. O máximo que puder. Desce. A outra agora. O máximo que puder. Beleza. Então eu percebi que o movimento de sacro dele não está influenciando em relação à perna. O sacro ele está movimentando de forma correta. Ele não tem nenhuma restrição de movimento. Isso me mostra que
A lombar, ela tá com um problema direto, relacionado diretamente a ela, tá? Não gerou nenhum tipo de disfunção sacroiliaca. Agora, eu vou fazer alguns testes relacionados à cervical, comprovando aqueles testes que a gente fez sentado, tá bom? Os testes palpatórios. Eu vou palpar aqui processo transverso por processo transverso, para eu verificar se tem alguma restrição de movimento. Por que eu estou fazendo esse teste? Porque ele sentiu dor na inclinação. Tá? Ele sentiu incômodo na inclinação, tanto para um lado quanto para o outro. Eu estou fazendo esse teste para justamente ver se o movimento da vértebra está influenciando em relação ao problema do movimento. Se isso influencia diretamente no movimento da vértebra. Eu percebi que o lado direito dele está mais restrito de movimento do que o lado esquerdo. Bom, sente algum tipo de incômodo aqui, Maicon? Uhum. Dói, né? Sim. Tá. Eu vou descer um pouquinho. E agora? Não. Tá igual. Na minha mão tá igual. Ele também percebeu isso. E aqui? Não. Tá. Ele tá com incômodo na região de L3 e isso tá gerando um tipo de dor, tá? Por quê? Porque a vértebra não está trabalhando de forma correta. Então a gente tem que ajustar isso. Isso é uma hipomobilidade. Isso é uma restrição de movimento. Quiropraxia. Achou a restrição de movimento? A gente vai direto ao problema e manipula. Pronto. Agora, eu vou retestar isso, tá? Fala pra mim, Maicon. Fala pra mim, Maicon. A dor. Procura a dor aí. Caraca. Fala pra mim. Tá aí doendo ainda? Não. Movimento do pescoço. Isso. Ó, faz o teste. Vamos fazer mais ou menos ali o teste que você tava sentindo dor antes. Você vai fazer, no caso, a inclinação. Inclinação direita. Dói? Não. Esquerda. Não. Então, gente, não é mágica. Isso é quiropraxia. Diagnóstico diferencial. Puxa o ar. Solta.